Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E antes de mais nada, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com mais 10 esse vídeo, porque é um vídeo importante para a tua e para a minha edificação espiritual, amém? Olá, graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor, que diz lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Mas antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a importância de você crescer na graça e no conhecimento. É muito importante que nós estejamos cientes de que nós necessitamos de estar sempre crescendo na graça e no conhecimento, porque Jesus, ele cresceu assim. Jesus, ele cresceu tanto na graça quanto no conhecimento. E quando ele era criança, a Bíblia relatou isso para nós, né? Que ele crescia no meio dos doutores. A graça é a dependência de Deus. A graça é a totalidade de uma vida plena espiritual, né? É a unção, é a presença. A graça, você entende que depende da graça de Deus para estar vivo. Você entende que depende da graça de Deus para estar de pé. Você entende que depende da graça do Criador para estar diante da sua presença. Então, a graça é intimidade com Deus, a graça é comunhão, a graça é algo muito complexo, mas é algo bem definido, né? Definido por quê? Porque Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. A graça é intimidade, é o poder de Deus. E o conhecimento é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quem não conhece as Escrituras não vai conhecer também o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele atua de Gênesis a Apocalipse, não é verdade? Na Bíblia Sagrada. Então, Jesus, ele crescia na graça, ou seja, ele orava, ele tinha intimidade com Deus e Deus ia ali falando, ensinando, mostrando para ele o que ele deveria fazer, né? E Jesus aprendia. Elias, ele caminhou na graça de Deus, porque a partir de um certo momento ele já não estava mais sobre a terra. Deus o tomou num carro de fogo, né? No redemoinho de fogo. Enoque andou, conheceu a graça de Deus também, porque ele não se viu mais. Ele foi trasladado para outro lugar, para o céu, né? Porque ninguém viu mais o Enoque. Moisés também crescia na graça de Deus, porque ele conheceu a Deus face a face, né? Deus falou: Moisés, a minha face você não vai ver, porque se você ver, você morre. Então você vai ficar ali atrás daquela rocha, daquela fenda, e eu vou passar de costas, você vai sentir a minha glória. E Moisés sentiu a melhor coisa que ele poderia sentir na vida dele. A melhor coisa, né? Que foi a graça de Deus sobre a vida dele. A glória de Deus sobre a vida dele. E ali, Deus, ele nos ensina que devemos depender da graça dele, estar voltados para a graça dele, porque a graça dele nos basta. A graça dele nos sustenta, né? Se você não peca,
em tal área, é porque a graça de Deus está te tomando, está te envolvendo, está te dando força para não pegar, né? Se você está conseguindo mudar, é a graça de Deus também. Pela graça sois salvos. Por quê? Porque você não merece nada, eu não mereço nada, mas nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus nos sustenta de pé, né? Então, existe também o conhecimento, graça e conhecimento. Por quê? Porque o meu povo é por não conhecer as Escrituras. Se você bem observar, Deus deixa assim pra gente uma instrução perpétua para nós sermos salvos, para nós alcançarmos uma vida plena aqui na terra com saúde e vida abundância, que é honrar pai e mãe, né? Honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue, para que vivas bens. Então, o conhecimento na palavra, ela é muito importante, juntamente com a graça de Deus. Por quê? Porque você precisa conhecer aquilo que o Pai deixou. Você precisa ter intimidade com aquilo que o Pai deixou. Como instrução, como bússola para o céu. Você quer ir para o céu? Você tem que ter uma bússola que te mostra o caminho. E o que vai te mostrar o caminho? A própria palavra, a própria instrução de Deus, né? Crescer na graça e no conhecimento, conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não basta você conhecer, basta você conhecer e prosseguir em conhecer. Esse prosseguir é tremendo porque Deus é o Deus de coisas novas, coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Pode não estar na Bíblia e você ainda não saber também. Por quê? Porque Deus ele revela coisas ocultas a quem Ele quer. Coisas profundas a quem Ele quer. Coisas escondidas a quem Ele quer. Então é necessário que nós voltemos para o Senhor e vejamos que Deus ele é fiel, que Deus ele é maravilhoso e que você precisa conhecer a palavra de Deus quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser, né, provado ali, tentado por Satanás. Satanás disse, está escrito, e Jesus respondendo disse, está escrito também. Então ele conhecia a palavra de Deus, né? Ele conhecia, ele estava na graça e no conhecimento, na oração, no jejum e na Bíblia Sagrada, que é muito importante você estar em comunhão com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz o que, queridos? Que Jesus conhecia a palavra também, né? E nós temos prova de que ele conhecia tanto que ele falou, está escrito e está escrito também, né? Então é necessário que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos a viver a palavra de Deus, porque o conhecimento de Deus é muito importante. Como você vai morar no lugar onde você não tem intimidade com o Pai? Onde você não tem intimidade com o dono? Não tem como. Como você vai ter intimidade? Como você vai ter conhecimento? Na graça e no conhecimento. Na oração, no jejum e na Bíblia Sagrada. Orando, meditando na palavra do Senhor. Né? É necessário que meditemos na palavra do Senhor como ela é. Na verdade, é necessário que nós meditemos na Bíblia Sagrada e vivamos e pratiquemos e ensinemos. Porque você precisa tomar posse dessa palavra, precisa praticar essa palavra, precisa viver essa palavra, precisa ensinar essa palavra para outras pessoas. Porque Deus não te dá as coisas para você ficar guardado para você mesmo. Ele quer que você ensine, Ele quer que você oriente,
Ele quer que você veja que a outra pessoa também precisa aprender o que você aprendeu com ele. Já que não teve a capacidade de orar, jejuar, buscar, e você teve e aprendeu, então ensine. Ensine, porque Deus ele vai te usar ainda mais para fazer a obra na vida das pessoas. Então, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Há uma grande batalha aí entre as pessoas que dizem que fazem teologia, são frias, são mortas. Mas a Bíblia já deixou claro, né? Na graça e no conhecimento. Você precisa ter conhecimento? Sim. É ruim? Não. Mas você tem que estar na graça de Deus. Dependente da graça. Não está morto espiritualmente, né? E nem morno, porque o morno Deus vomita. Ele pode até permitir que você seja frio, mas morno não. Você é frio? Nunca sentiu o poder de Deus? Nunca experimentou dessa glória? Amém. Não quer? Nem precisa, mas você não pode deixar de ser quente ou frio. O morno, Deus vomita da boca, né? Então a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então teologia faz parte? Faz. Mas vai para o joelho, vai para a oração, para o jejum, para a súplica. Porque a letra, ela traz um bom conhecimento, mas o Espírito, ele vivifica a sua alma. A sua alma fica mais viva diante de Deus. Então é sempre bom e necessário que nós voltemos para a palavra da verdade, né? Crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, né? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento do céu, conhecimento esse que vai te levar para a vida eterna. Porque você conhecendo e se relacionando e tendo intimidade com o Pai, Deus, ele vai te dar um bom lugar no céu também, quando você partir dessa terra para melhor, né? Então, eu quero que você medite nessa palavra, né? Que Jesus Cristo, Jesus Christ, crescia na graça e no conhecimento, e no Novo Testamento ainda diz que nós devemos crescer. Eu e você devemos crescer na graça, cresça sorrindo. Então, cresça tão somente. Deus abençoe. Fica na paz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, curta, compartilhe, se inscreva. Em nome de Jesus.